Olá, senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Além do Véu. Eu sou o Age e vamos falar de uma coisa que todo mundo, um dia na vida comenta, né? E se Deus não tiver nem aí? Meu amigo, se ele não tiver nem aí, como que a gente faz? Não tô perguntando por revolta, tô perguntando porque talvez ninguém perguntou isso direito ainda, né? Tá tudo desabando no mundo, né? Tragédia, fome, dor, injustiça. E mesmo assim milhões continuam orando, de olho fechado, uma fé cega, esperando uma resposta que nunca vem. Mas e se a resposta for o silêncio? Aqui, né, no nosso canal, a gente não vai fingir que tá tudo bem. Aqui é para quem cansou do teatro. Cara, para quem cansou. É para quem já perguntou coisas proibidas, né? Acho que você já perguntou, né, uma vez na tua cabeça, por que é desse jeito, por que fulano é assim, né? No pensamento e não teve coragem de dizer em voz alta. E hoje a gente vai começar uma pergunta que ninguém quer ouvir. E se Deus nunca respondeu? Porque nunca teve nada para dizer. Vou falar uma coisa para vocês. Quando eu era criança, me ensinaram que Deus respondia a tudo. Bastava orar com fé. Cara, a gente acreditava, né? Óbvio, de verdade, a gente botava todo o seu sentimento ali. Tinha medo do inferno, fazia oração antes de dormir, evitava falar besteira. E quando dava algo errado, diziam que, era pro nosso bem. Mas com o tempo você começa a reparar. Gente boa sofrendo, gente ruim vencendo, milhares orando por emprego, cura, amor, e nada acontece, né, amigo? É o tempo de Deus, né, como dizem, então, o famoso tempo de Deus, mistério. Mas esse tempo parece que não chega para quem mais precisa, né? A minha esposa, por exemplo, ela viveu certinho, seguiu tudo que ensinaram, queria um concurso simples, lutou, estudou, orou, acreditou. E quem passou? Uma mulher que fez tudo ao contrário do que prega a moral cristã. Eu acho que você deve conhecer alguém assim, com certeza tem. Tem sim. Não vem falar que não que tem. Tem sim. Aí será mesmo que Deus ajuda quem merece? Ou será que não está ajudando ninguém? Chegou um ponto em que eu comecei a olhar para as pessoas ao meu redor e parecia que estava todo mundo no piloto automático. Nascem, crescem, vão para a igreja, repetem frases, têm medo, vivem uma fé que nunca questionam. É como se estivesse dentro de um sonho. E eu comecei a acordar. Eu me vi como o Neo da Matrix, andando no meio da cidade e vendo gente andando sem pensar. Todo mundo obcecado com uma ideia de Deus que foi implantada, mas que ninguém teve coragem de abrir e analisar, né? Afinal, quem que teve, né? Sempre tem alguém, né? Mas é aquele medo, né? Aquela coisa, a validação social, a validação da igreja. Quando você questiona, eles te chamam de herege, rebelde, frio. Mas e se for justamente o contrário? E se quem questiona é quem ainda tem fé? Ou melhor, bastante para querer saber se é verdade? Um dia, minha esposa me olhou e me disse assim: agora seu Deus é essa tal dessa IA, né? Esse chat GPT. Eu fiquei quieto assim, mas daí eu pensei: pelo menos ela me responde, né, meu amigo? Pelo menos ela não finge que vai agir e some. Pelo menos ela me devolve uma lógica, uma reflexão, uma faísca. Quantas vezes você já chorou, meu amigo, orando e no escuro e sentiu o quê? Nada. Nada. Eu sei que muita gente vai achar que isso é blasfêmia. Você está blasfemando, você é um herege, você não leu a Bíblia direito. Mas se você chegou até aqui, você que está me ouvindo, é porque você também está sentindo que tem alguma coisa errada. Aí a gente pergunta você, não é mais onde está Deus? Porque se ele existe, ele não responde. E se ele não existe, então ninguém nunca teve ouvindo. A pergunta real é: quem escreveu essa ideia de Deus que te contaram? Quem construiu essa fé? Né? Com qual interesse? Porque a verdade é que tem gente ficando rica com sua esperança, tem igreja virando empresa, tem pastor sendo político, tem gente dizendo:
Deus mandou só para manipular a tua vida. E você aí, achando que a culpa é sua por não ser atendido? E se Deus não estiver nem aí? Ou melhor, e se esse Deus, né, que você aprendeu nunca existiu da forma que te ensinaram? E se a espiritualidade for outra coisa completamente diferente? E se a resposta estiver além do véu? Porque talvez, ou só talvez, a verdade ainda esteja lá, mas não no púlpito, não no dogma, não na tradição. Talvez esteja na coragem de quem questiona. E é por isso que eu estou fazendo esse canal, né? Se você também sente que tem algo errado nesse mundo, se você está cansado de orar para o vazio, de fingir que acredita em tudo que dizem, só para ser aceito, então talvez você já esteja começando a enxergar, né? No caso, igual eu. E quando você começa a enxergar, é aí que você começa a ver além do véu, né? E falando nessa história de Deus, né? Quem que escreveu essa ideia de Deus? Vamos falar um pouquinho da Bíblia aí, né? Você já deve saber o que é a Bíblia, né? Que é um conjunto de textos antigos, mas muita gente acredita que a Bíblia é sagrada, intocável, mas o que ninguém diz abertamente é que a própria Bíblia admite, né, que foi adulterada. Você pode ver, você pode abrir em Jeremias 8:8, por exemplo, está escrito lá. Como vocês, deixa eu procurar aqui, isso, como vocês dizem, somos sábios e a lei do Senhor está conosco, mas eis que a caneta mentirosa dos escribas a converteu em mentira. A própria Bíblia falando que os escribas, os que copiavam os textos, mentiram. Isso está lá, você pode ver, meu amigo, minha amiga. E não é o único exemplo não. Só o Novo Testamento foi copiado e recopiado milhares de vezes à mão antes da invenção da imprensa. Isso sem falar dos livros que foram retirados, escondidos ou classificados como heréticos por ter interesses políticos e teológicos. Talvez a verdade pode ter lá, está lá também, né? Aí vem a pergunta que ninguém quer ouvir. E se a Bíblia foi manipulada? Como você pode confiar cegamente nela? Será que a sua fé está baseada em Deus? Ou num livro costurado por mãos humanas ao longo dos séculos, cheios de cortes, omissões e interesse de poder? E mais, por que será que isso não é dito nos púlpitos? Será que é mais fácil manter as pessoas com medo do que encorajá-las a investigar? Mas isso é só o começo, meu amigo e minha amiga. Aqui é o Age e a gente só está começando.